Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico que nós vamos transmitir daqui da Igreja Aliança daqui a pouquinho. Estou fazendo só uns ajustes para ver se está tudo ok e então nós vamos prosseguir com o nosso estudo de hoje, tá bom? Então, à medida que vocês forem chegando aí, então eu vou cumprimentando vocês. Ok, o som tá ok. Muito bem. Então vamos seguir em frente e vamos cantar. Hoje, meus irmãos, o dia que antecede a celebração precisamente a celebração da Páscoa, não é? Não é um dia muito tranquilo por causa de toda a correria que as pessoas acabam se envolvendo hoje, não é? Porque amanhã é feriado também. Mas esse mundo está muito louco, né? Anteontem aconteceu aquela invasão da escola lá em Blumenau e houve uma outra muito recente e essas coisas têm acontecido por aí e tem assustado, tem deixado o povo bastante apreensivo porque não tem explicação para isto, né? Uma pessoa fazer algo desta magnitude é algo simplesmente inexplicável, né? Humanamente falando, é claro, porque se a gente abre a Bíblia, a gente vai compreender que só uma pessoa fora de si é capaz de fazer algo tamanha atrocidade. Mas, meus irmãos, é orar para que Deus tenha misericórdia dos nossos, né, que estão aí estudando, estão nas escolas e que têm que enfrentar uma rotina que só Deus é que garante segurança, tanto na ida quanto na volta. Antes de nós começarmos, vamos cantar, que é o que a gente normalmente faz, não é? E pensando no Cordeiro de Deus, gostaria de cantar um cântico, depois vamos cantar um hino com vocês, tá bom? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Então, meus irmãos, com esse cântico nós abrimos nosso estudo de hoje. O reverendo Jair já havia me ligado, dizendo da sua impossibilidade de estar aqui. Ele provavelmente viria, mas foi chamado para uma reunião em Marília com a comissão que está trabalhando na revitalização. Nosso tema é revitalização de igrejas. Vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus que nos abençoe na noite de hoje. Senhor nosso Deus e bendito Pai, graças te rendemos pelo dia de hoje e rogamos que, pela tua graça e misericórdia, o Senhor nos assista em tudo. O Senhor sabe, ó Deus, como tem sido a nossa vida, os conflitos que nós vivemos, as dificuldades, as alegrias, as tristezas, as batalhas que nós ganhamos, as batalhas que nós perdemos. O Senhor sabe, ó Deus,
todos os motivos que nos reúne em torno da Tua palavra. Que o Senhor, por graça e misericórdia, nos abençoe em tudo, falando o nosso coração, de modo que a noite de hoje seja marcante na nossa vida. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, esta semana, por decisão do nosso irmão Estevão, superintendente da escola dominical, os irmãos ficaram incumbidos de gravar o capítulo 29 de Mateus, 28, desculpem, versículo 19, certo? Então, capítulo 28 de Mateus, versículo 19. Então, bom, é um texto muito conhecido e dá para falar até sem ler aqui na escritura, não é? Quem já souber, quem não souber, dou tempo aí para você abrir, para poder me acompanhar na leitura deste texto, ok? Então, vou repetir. Mateus 28, versículo 19. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez, vamos lá. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero cumprimentar aqui o nosso irmão Macedo, que já chegou aí. Acho que a nossa irmã Neide também, eu creio. Dá boa noite para mim, porque eu vou poder identificar. E tem mais gente, que eu estou vendo aqui. Amor, boa noite também para você. E quem mais tiver, tá bom? Os irmãos forem à medida que forem entrando, se quiserem me ajudar com os textos bíblicos, anotando aí, porque são vários que eu pretendo ler na noite de hoje, viu, gente? Tá bom? Mas antes de nós passarmos ao estudo bíblico, pensando nesta época tão significativa do cristianismo, na Páscoa, eu pensei em cantar com vocês o hino Rude Cruz, que é o 266 do Inário Novo Cântico. Rude Cruz. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Esse é o significado da morte de cruz, não é? Vergonha. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Então você já conhece o hino, nem precisa do Novo Cântico, mas são 3 estrofes, então não é tão fácil decorar. Vamos lá? Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz deste dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nesta cruz para mim há mistério sem fim, porque nela
alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. É esse um hino muito conhecido, hino que nos remete àquele dia tão difícil para o Senhor Jesus Cristo, não é? Que nos faz pensar bastante no seu sofrimento, na sua morte e nos motivos que levaram Jesus, e no principal deles, né, que levou Jesus a morrer na cruz. Muito bem, eu quero convidar vocês, meus irmãos, a abrirem as suas Bíblias. É o primeiro texto que nós vamos ler hoje, que tem a ver com o assunto que nós vamos abordar. E é claro que, como nós estamos às portas de celebrar não a Páscoa, mas a ressurreição de Cristo, eu gostaria de ler o texto que está em Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 até o versículo 46. Então, são 10 versículos. Coloque aí para mim, por favor, quem estiver atento e puder me ajudar. Mateus 26, 36 a 46. Depois nós vamos voltar a este texto aí, tá bom? O texto diz assim, olha: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, ou para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então voltou para os discípulos e lhes disse, voltando, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, 44. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, ou seja, aquilo que foi dito antes, não é? Nenhuma hora pudestes velar comigo, né? Lá no versículo 40. E aí no 45, então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e bendito Pai, tem misericórdia de nós, fala o nosso coração e ajuda-nos, nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu não sei se alguém anotou aí o texto de hoje, eu vou repetir para que vocês possam gravar. Mateus 26,
36 a 46, ok? E eu quero dizer para vocês, vamos começar da seguinte maneira. Geralmente, nós celebramos não a Páscoa, mas a ressurreição de Cristo, numa sexta-feira, né, chamada de Sexta-feira Santa. Mas é importante, meus irmãos, lembrar o seguinte: hoje é um dia de muita correria para muita gente, né? O supermercado deve estar abarrotado, deve ter muita gente correndo atrás de chocolate, de ovos de chocolate, de preparar cartões, desejando Feliz Páscoa, etc. e tal. Muito bem. Como acontece no Natal, que não é, diga-se de passagem, a data mais importante do cristianismo, na Páscoa também, ou seja, nesta época do ano, também acontece algo muito parecido. Muita correria, claro que não para comprar presentes, como eu disse, mas quem sabe para comprar um bacalhau e não comer carne vermelha no final de semana. Quem sabe para presentear alguém com um ovo de chocolate e outras coisas mais. Mas vamos comparar esta época do ano com aquele dia em que Jesus reuniu-se com os discípulos e já se preparava para enfrentar a cruz no dia seguinte, ou seja, no sexto dia da semana, onde ele foi crucificado por volta do meio-dia e ficou até as 3 horas da tarde, quando por fim entregou o seu espírito ao Pai. Muito bem, naquela noite, Jesus havia reunido os discípulos, ou seja, no 5º dia da semana, portanto. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos numa quinta-feira. No 5º dia da semana, Jesus reuniu, instituiu a ceia para significar a sua morte, lembrar sua morte, servir também de alimento espiritual para a igreja, através do cálice e através do pão. Depois que Jesus ceou com os discípulos, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Esse monte é assim conhecido porque havia muitas oliveiras plantadas lá. Ou, por outro lado também, meus irmãos, é bom lembrar que o azeite é fruto da oliveira, e como a uva, o processo não é dos melhores, não é? E naquele dia Jesus, há todo um simbolismo por trás dessas coisas, que não é o caso agora, porque nós temos muita coisa para falar com vocês em pouco tempo. Jesus partiu para os Montes das Oliveiras e mais especificamente para o jardim conhecido como Getsemane. Geralmente as pessoas falam Getsemane, é que no grego, no original, não se pronuncia G como nós fazemos no português, mas era o Getsemane. E à noite, portanto, Jesus foi com os discípulos e Judas Iscariotes não estava ali porque já estava entregando Jesus, vendendo Jesus por 30 moedas para levar os soldados e os principais dos sacerdotes onde Jesus estava. Ele sabia onde Jesus estaria reunido com os discípulos. Pedro, então, se comprometeu a levá-los por 30 moedas onde Jesus estava. Então Jesus levou os 11 e ainda chamou mais à parte Pedro, Tiago e João. E ainda seguiu mais adiante no lugar onde ele ficou sozinho para orar. E vejam, meus irmãos, que situação. Não era uma noite feliz, não era uma noite de alegria, de celebração, não era. O dia da celebração foi o primeiro da semana, pela manhã, logo que ele ressuscitou. Mas aqui não havia motivos para comemorações, para festas, para correrias, né? E etc., como se faz nos dias de hoje. Não. Muito pelo contrário, o texto diz que Jesus levou os discípulos e disse para os discípulos o seguinte, no versículo 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai
comigo. Isso ele disse para os 3 discípulos que adiantaram um pouquinho mais com ele, enquanto os outros ficaram um pouco mais atrás, não é? Jesus adiantou-se, portanto, e começou a sua oração lançando o rosto sobre a terra. Prostrou-se em terra. E, meus irmãos, não foi um momento fácil, ou não foram momentos fáceis. Jesus começa dizendo: meu Pai. Existe um segmento religioso aí, onde muitos que se auto-intitulam pastores começam as suas orações dizendo: meu Deus e meu Pai. Está muito distante do significado dessas expressões na oração feita pelo Senhor Jesus. Filho eternamente gerado. Aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma situação difícil de examinar, porque é Deus homem falando com o Pai, Deus Pai, é Deus Filho falando com Deus Pai. Então, Jesus, Deus homem, numa situação muito conflitante. Porque se nós formos considerar a pessoa de Deus apenas, então não é Jesus. É preciso sempre considerar as duas naturezas de Jesus como convivendo, coexistindo juntas. Jesus, Deus, homem. Entretanto, meus irmãos, quando ele afirma: a minha alma está profundamente triste até a morte, é claro que a natureza humana se sobressai, não é? E em detrimento de ele ser Deus, ele se prostra em terra e se dirige ao Pai, dizendo: meu Deus e meu Pai. Na verdade, ele diz meu Pai. Ele diz meu Deus e meu Pai. São os pastores de outro movimento religioso, como eu acabei de falar, não é? E não foram momentos fáceis, não foram. Foram momentos muito complicados. Eles vinham de uma jornada muito ocupada, é claro, né? Haviam participado da ceia, os discípulos estavam muito cansados. Este momento aqui, quando ele já pela 3ª vez encontra os discípulos dormindo, já deveria ser por volta da meia-noite. Portanto, já entrando no 6º dia da semana. Então, eles estavam muito cansados e se deixaram vencer pelo cansaço e dormiram. Muito bem, eu gostaria de, antes de trabalhar um pouco mais questões relacionadas a esse texto, eu quero pensar com vocês tanto no surgimento, na instituição da Páscoa, quanto na relação da Páscoa com a pessoa de Jesus, e aí então no Novo Testamento o que aconteceu aqui para culminar em Jesus e dar de algum modo um desfecho para aquilo para o qual a Páscoa apontava, né? Então, antes de mais nada, é bom lembrar que a palavra Páscoa ela já surgiu lá na ocasião da sua instituição, que foi naquele momento em que Deus enviou 10 pragas ao Egito, e a última delas marcada pela morte dos primogênitos. Então, a palavra Páscoa, que vem do hebraico Pessah, na verdade, muitas palavras do hebraico, elas têm as suas raízes no verbo, e Pessah é um verbo que literalmente quer dizer passar por cima. E pode ter aqui o significado de passar por sobre a casa dos israelitas. Essa já é uma questão interpretativa, viu, gente? Então a palavra, considerando que a Páscoa foi instituída exatamente naquele dia e que marcava a libertação do povo de Israel do Egito, então o hebraico Pessah, traduzido para o português, quer dizer passar por cima, ou então passar de lado. Talvez faria mais sentido para nós, né? Que passar de lado seria deixar as casas dos israelitas, mas a tradução é esta mesma, passar por cima. E aí daí derivaria o substantivo Páscoa,
que quer dizer travessia, não é? Então, as duas palavras têm o mesmo sentido. Muito bem. Quando é e onde é que está registrado este fato? Aí eu convido você para ir comigo a Êxodo no capítulo 12. Então nós vamos ler alguns versículos aqui e eu gostaria que vocês me acompanhassem, por favor, porque a nossa sociedade perdeu de vista qualquer ideia legítima de Páscoa, tanto em relação ao que ela significou, quanto em relação ao seu cumprimento, como em relação aos símbolos da Páscoa, ou ao símbolo mor principal da Páscoa, né? Tanto é assim que, bom, no boletim na pastoral, aí vai um spoiler aqui, não é? Na pastoral do boletim aqui da igreja, nós colocamos algum comentário sobre a questão do coelho, famoso coelho, que na realidade surgiu lá por volta do século XVII e a figura do coelho sempre esteve associada à fertilidade, não é? E aí vieram também os ovos que eram pintados nesta mesma ocasião aí. Depois, só lá pelo século XIX, que não é tão distante, está muito próximo de nós, alemães foram para os Estados Unidos, pelo menos essa é uma das vertentes da interpretação deste formato de Páscoa como nós o conhecemos. Em 1900, nos Estados Unidos, e alguns entendem que para o Brasil vieram também alemães, e aqui no século XIX, a partir daí, o coelhinho da Páscoa passou a simbolizar, se tornou um símbolo da Páscoa. E com ele os ovos, que ainda não eram de chocolate, até porque o ovo nunca foi de chocolate, né? A propósito, eu estive fazendo muitas pesquisas para saber a origem dos ovos de chocolate e há muita especulação, mas nenhuma abordagem digna de confiança. Não. Então, além da história do coelhinho ser recente, imagine você então a ideia dos ovos de chocolate. E a questão do bacalhau aí, no lugar da carne vermelha, tem muito a ver com a tradição romana, da Igreja Católica Romana. Vamos então ao fato em si da instituição da Páscoa, à luz da Escritura, e não existe outra fonte para se procurar para dar qualquer explicação. Então você pode assistir a um jornal de TV aberta, inclusive eu estive olhando uma gravação de jornal de TV aberta, onde eles falam da Páscoa, da sua origem, de uma maneira totalmente absurda, porque, de algum modo, evitam a narrativa bíblica, aquilo que está registrado aqui em Êxodo. Então fazem colocações das mais absurdas possíveis. Então, se alguém quer saber quando e como começou a Páscoa, tem que ir a Êxodo, não tem jeito, no capítulo 12. Né? Então, como eu disse, o estado do povo hebreu era crítico. Eles estavam há mais de 400 anos escravizados no Egito. Deus já havia mandado 9 pragas, para que através delas, então, ele manifestasse sua glória. Na medida em que Moisés chegava, pedia que o povo hebreu fosse liberto, o faraó, o rei, permitia, autorizava e depois, num tempo não muito distante, voltava atrás e Deus enviava a praga, como uma demonstração do seu poder e da sua glória. Mas a mais terrível de todas elas está aqui no capítulo 12 e 13, né, de Êxodo. Na verdade, capítulo 12 de Êxodo. Não é? É aqui. O capítulo 12 nós vamos ter então, 11 e 12 nós vamos ter a realização, a ocasião em que aconteceu a 10ª praga. Mas eu quero que vocês me acompanhem então. Vamos ver no capítulo 11, nos versículos 1, 4 e 7, o que está dizendo lá. Abriu aí? Êxodo, segundo livro da Bíblia, está muito fácil. Então, capítulo 11, versículos 1, 4 a 7, diz assim: Disse o Senhor a Moisés,
Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixarei ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente, né? Então os hebreus foram expulsos do Egito. Lá do versículo 4 em diante, Moisés diz: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, filho mais velho do Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Certamente eram só os homens e também os machos dos animais, todos primogênitos. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, por isto o significado de Páscoa, né? Passar por cima. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Para quem ama a palavra acepção, né, trabalhar com essa distinção aqui, não deve ser muito fácil não, né? Tem muitas pessoas que gostam de afirmar Deus não faz acepção, e não faz mesmo. A questão tem a ver com o contexto e o modo como se interpreta os termos. Versículo 8. Não, até o 7. Agora no capítulo 12, versículo 3. O Senhor diz a Moisés: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um coelho. Um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aqui eu abro um parênteses para lembrar como este povo que saiu daqui, lá aos pés do Sinai, forçaram Arão, que estava junto de Moisés, irmão de Moisés, portanto, sacerdote, a fazer um bezerro para depois dizer: estes são os deuses que nos tiraram do Egito. E aqui Deus está dizendo: naquela noite eu passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E então neste versículo termina dizendo: eu sou o Senhor, que é o que ele disse a Moisés lá atrás, quando chamou para tirar o seu povo do Egito. Então, quando Moisés diz: o que é que eu vou dizer ao faraó? Né? Como é que eu vou dizer ao faraó quem me enviou? E a resposta foi simples: diga a faraó que eu sou, te enviou. Versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Olha aí, passarei por vós. Então, sobre Páscoa, a palavra Páscoa já está aqui, definida. Passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14: este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor
nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O 15 ainda, 7 dias, porque além dos cordeiros que eram sacrificados, deveriam ser sacrificados, cordeiros sem defeitos, deveriam ser sacrificados pelos israelitas naquela noite, e o sangue deveria ser espargido ou passado nos umbrais das portas dos israelitas. Neste caso, a morte não entraria nas suas casas, passaria por eles. Né? 7 dias além do cordeiro, Deus também mandou que eles assassem pães sem fermento, aqui chamado de pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Agora, pulem comigo lá para o versículo 21, que diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, acompanhem aí, escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Vejam aí a primeira menção em que a Páscoa é mencionada neste texto, ou no Velho Testamento propriamente dito. Isso foi por volta de 1450 anos antes de Cristo. Isso aconteceu. 1450 anos, em torno de 1450. Quando eu disse que a figura do coelhinho surgiu lá para o século XVII, depois século XIX, veio se tornar símbolo da Páscoa, no conceito secular e etc. Versículo 26 diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, versículo 27, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas, mais uma vez, passou por cima, aí está o significado no próprio texto. É o sacrifício da Páscoa, então aqui, sinônimo do Senhor, que aí vem o verbo, passou por cima das casas dos filhos de Israel. Então em hebraico seria, é o sacrifício da Páscoa que Pessá, melhor dizendo, é o sacrifício da Páscoa que Pessá dos filhos de Israel no Egito. Então passou por cima dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ainda leio com vocês o versículo 29. Eu disse que lá no Novo Testamento, quando Jesus chamou os discípulos pela terceira vez, provavelmente já era por volta de meia-noite. Versículo 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Então está aqui. Se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre onde e quando a Páscoa foi instituída, é só gravar os capítulos 11 e 12 de Êxodo. Marca na sua Bíblia, e em qualquer outro ano, em qualquer outra época, se alguém te perguntar como e por que a Páscoa foi instituída, está aí, capítulos 11 e 12 do livro de Êxodo. Agora, Deus decidiu fazer isto com propósitos muito claros. O cordeiro da Páscoa, aqui, que era certamente um cordeiro como qualquer outro, só que não tinha doença, não podia estar com pata quebrada, não podia ter problema de qualquer natureza de doença, não podia, porque ele já prefigurava a figura do Cordeiro de Deus, que é a pessoa de Jesus. Neste caso, o Cordeiro significaria a libertação do povo de Israel de uma escravidão muito demorada, por mais de 400 anos.
O cordeiro que viria depois, do qual nós vamos falar agora, encontra-se em outras passagens que ainda uma principal, dita por Isaías no capítulo 53, no versículo 7. Vejam a comparação antes do Novo Testamento, antes de Jesus, portanto, que Isaías faz com relação à abordagem, melhor dizendo, que ele faz sobre a pessoa de Jesus no capítulo 53, versículo 7, onde diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então está aqui, no Velho Testamento, Deus escolhe o cordeiro como símbolo da Páscoa. E ele deveria ser imolado todas as vezes, nesta ocasião, pelo povo de Israel. Nesta ocasião do ano, não é? Pelo povo de Israel. Agora Isaías, falando do Messias que viria, já diz que ele seria como um cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda não abriria as suas bocas, o que é uma característica da ovelha. Agora eu quero, lá no Novo Testamento, com vocês, buscar pelo menos 3 textos aí que vão falar de Jesus como sendo este cordeiro de quem Isaías faz menção. Então, vamos primeiro ao Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 29 e 36, que diz assim: no dia seguinte, aqui é João Batista falando, pregando, viu João a Jesus que vinha para ele. E o que é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda o versículo 36 diz: vendo Jesus passar, João mais uma vez, não é? Vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então, meus irmãos, este é o primeiro texto que nós vemos aqui, não é? Fazendo uma ligação direta com aquele Cordeiro de Isaías e a pessoa de Jesus. Nós vamos ver ainda em 1 Coríntios 5, quando eu falo primeiro texto, tem esse em consideração os evangelhos que vão tratar, obviamente, Jesus como sendo este Cordeiro. Mas depois, nós ainda vamos encontrar Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, dizendo o seguinte: 1 Coríntios 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Agora, mais uma referência a Jesus como o Cordeiro da Páscoa, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 19. Diz assim, eu vou ler o 18 também, não é? Para fazer ligação aqui, olha. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, muito bem, está aí. Primeiro nós vimos a origem, a instituição da Páscoa, vimos os elementos empregados na celebração da Páscoa, cordeiro, o pão, os pães asmos. Vimos que não foi uma noite tranquila, porque imaginem, é claro que os israelitas tiveram muito temor, porque mesmo que eles não tenham perdido seus filhos por causa naquele contexto, por causa da escravidão, por causa do que Deus havia dito,
eles sabiam que Deus levaria a efeito o que prometeu e o que disse a Moisés. Então, meus irmãos, como não ter temor, sabendo que a morte estaria passando pela casa de todos os egípcios, levando todos os primogênitos, inclusive os animais, os primogênitos dos animais. Agora, nós vemos que nesta ligação entre Velho e Novo Testamentos, já há menções lá no Velho Testamento de que o Cordeiro viria, o Cordeiro de Deus viria. Jesus Cristo, falando dele como nós lemos em Isaías. Nós vemos vários textos no Novo Testamento qualificando e reconhecendo Jesus como o Cordeiro da Páscoa. E agora nós retornamos a Mateus, no capítulo 26, que é o versículo onde nós começamos aqui, para enfatizar o versículo 2 e depois o versículo 18, que diz assim, Mateus, capítulo 26, versículo... Peraí um pouquinho só. Marcos, desculpem, não é Mateus, é Marcos. Marcos 14, 14. 14, 14, que diz assim: Segui-o, aquela noite em que Jesus estava se preparando para a Páscoa. O texto de Mateus não é 26, mas é Mateus mesmo que vai falar da preparação da Páscoa, né? Mas eu já eu volto lá. É o 26 mesmo, e o versículo 2 e o 14 eu tinha aberto em outra passagem. Mas eu vou ler primeiro Marcos 14, 14, que diz assim, olha, Jesus mandando, né? Vamos ler o 13 também. Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Olha, então não foi no 6º dia da semana, mas no 5º, quando Jesus reuniu os discípulos, instituiu a ceia e comeu o pão asmo, lembrem, pão sem fermento, e bebeu o vinho, celebrando a Páscoa no Novo Testamento. Agora, voltando lá em Mateus 26, é o texto que eu deveria ter lido, e eu não abri, versículo 2. Bom, vamos ler o primeiro também. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aí, no versículo 18, vamos ler o 17 também, que é uma passagem paralela dos evangelhos sinóticos. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu, ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então, naquela noite, aí se desenvolve o que nós lemos aqui a partir do versículo 36, quando depois que Jesus reúne-se com os discípulos, lava os seus pés como sinônimo de humildade e etc e tal, celebra a Páscoa com eles, indica o traidor como sendo Judas Iscariotes, sem que os outros soubessem, não é? Adverte o apóstolo Pedro, que estava tão seguro de si, e disse, sabendo que Jesus iria para a cruz, disse assim, ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. Jesus adverte Pedro, dizendo, Satanás me pediu para, vamos dizer, usar esse termo, né, brincar com você, te testar, Pedro, mas eu roguei em seu favor. Pedro insiste dizendo, mesmo que todos te abandonem, eu não te deixarei. Jesus diz, Pedro, esta noite, antes que o galo cante 3 vezes,
me negarás. Depois deste encontro aí, meus irmãos, e quando então Jesus vira para Judas e fala: o que tens de fazer, faz-o depressa. Quando Judas se levantou do meio da reunião e foi entregar Jesus por 30 moedas, depois de tudo isto, ele então vai para o Jardim das Oliveiras, mais especificamente para o Getsemane, onde então Jesus, compenetrado, intensamente compenetrado, volta-se para Deus, o Pai, e então a situação foi muito tensa, foi tão tensa, que segundo o texto, ele chegou a suar gotas de sangue. Muito bem, feitas essas considerações, eu gostaria de convidá-los a que nós refletíssemos em algumas coisas aqui. Como é fácil, desde a entrada do pecado no mundo, essa especialidade do inimigo, perverter as coisas de Deus, deturpar as coisas de Deus, manchar, macular, inverter a verdade, ou converter a verdade em mentira. Essa é uma das suas especialidades. Então eu sei que muitas crianças que já se acostumaram tanto a receberem ovos de chocolates, quanto maior, melhor, barras de chocolate nessa época do ano, quando ouvem uma colocação como esta, filhos de cristãos certamente devem ficar numa berlinda muito grande. Porque e agora? Fulano me deu um ovo de chocolate, eu como? Ora, sem dúvida nenhuma que você não está proibido de comer, mas o cristão tem consciência de que ele não deve se envolver com este tipo de celebração no tocante a ir empregar o seu dinheiro, o seu tempo, adquirindo coisas que na realidade estão girando em torno de um comércio desequilibrado e que não tem nenhuma relação com a verdadeira Páscoa. E outra coisa, hoje deveria ser o dia em que os cristãos precisariam começar numa introspecção muito grande, porque o sofrimento de Jesus começou na noite anterior ao 6º dia da semana. Então, se há uma coisa a ser feita num momento como esse, meus irmãos, esta coisa é parar e relembrar aqueles momentos angustiantes do nosso Salvador, em que ele sozinho e diante, na presença do Pai, sofreu tanto que recebeu a presença de um anjo para consolá-lo. Não havia quem estivesse com ele naquele momento. É interessante lembrar que no Salmo 23, Davi diz algo muito parecido, não é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, é muito fácil ficar sozinho quando nós compreendemos que a nossa opção não é um caminho largo, não é um caminho por onde muita gente entra, não é onde há disputa de lugares, não é onde há uma concorrência ampla, onde todo mundo quer estar. Quando nós reconhecemos que o nosso caminho é apertado, que a porta por onde nós passamos é estreita, então a nossa vida fica muito difícil, mas fica muito mais tranquilo compreender que não importa ir contra uma avalanche de opiniões, um contexto todo favorável a estes desequilíbrios e deturpações, não importa. Importa saber que eu estou sintonizado com o que se passou naquela noite no Getsemane, com a tristeza profunda de Jesus Cristo, com a concepção de que ele estava carregando sobre os seus ombros os pecados do mundo inteiro, de todas as gerações. E quando eu falo do mundo inteiro, não estou dizendo de todos os pecadores, senão todos seriam salvos, porque ele derramou seu sangue por todos os pecadores indistintamente. E de todas as gerações. Não haveria inferno, não precisaria haver inferno. A verdade é esta. Então, o capítulo 53 de Isaías também profetizou acerca disso,
Quando ele diz aqui, no capítulo 53, no versículo 8, 7 eu já li, 8, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela, pergunta, cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão, não do mundo todo, está dizendo, transgressão do meu povo, foi ele ferido. E aí ainda diz o versículo 10, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E aí eu volto um pouquinho mais para ler também os versículos 4 e 5, que dizem, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, de um modo conclusivo, meus irmãos, eu os conclamo a que nós tenhamos sensibilidade para saber se vale a pena seguir o mundo com seus modismos, com as suas festas deturpadas, que apanham e recolhem aquilo que biblicamente está aí, está registrado. Deus instituiu, então apanham aquilo que foi instituído pelo próprio Deus e pervertem descaradamente. Então fala-se muito da Páscoa, mas sabe-se pouco sobre ela. Quantos cristãos, quantos crentes em Cristo poderiam responder com muita tranquilidade quando a Páscoa foi instituída? Por que ela foi instituída? Quais são os reais símbolos da Páscoa? Qual é hoje a celebração que a igreja deve trazer para o seu contexto, para a sua realidade, se Cristo é o Cordeiro da Páscoa, se ele foi morto, se o seu sangue foi derramado, se aquele Cordeiro lá do Velho Testamento simbolizava a Páscoa, que era a libertação do povo de Israel, lembrem, da morte, não é? Que era o livramento de Israel da morte, dos primogênitos da morte, e, em última análise, a libertação do povo da escravidão. Agora, o Cordeiro Pascal é aquele que liberta o homem do pecado e garante pela sua morte, ele, o Cordeiro Pascal, a possibilidade de entrada no reino de Deus de um homem, por mais pecador que ele seja, que ele se manifeste, não é? Que ele se mostre. Jesus Cristo entregou-se, derramou seu sangue e morreu. E a partir daí, a orientação é, quando ele instituiu a ceia, façam isto em memória de mim. E cada primeiro dia da semana, por causa da ressurreição de Cristo, a igreja se reúne para cultuar a Deus, para estudar a sua palavra, porque foi este o dia em que então havia muitos motivos para festejar. Hoje, meus irmãos, nós vamos orar. E vamos nos lembrar daqueles momentos de profunda agonia, de angústia, de tristeza, de sofrimento, que era só o começo de uma noite muito difícil e de todo um dia de sofrimento que só foi terminar às 3 horas da tarde. Que Deus nos dê toda esta sensibilidade e personalidade para poder remar contra esta grande maré de Páscoas desfiguradas, que não tem nenhuma relação com a palavra de Deus e não trazem nenhum benefício para a vida da igreja. Ao passo que a morte do Cordeiro Pascal, essa sim, nos liberta, nos transforma, nos faz novas criaturas e, meus irmãos, deve ser celebrada até o dia em que ele vier e, segundo ele mesmo, celebre conosco nos céus,
tomando a mesma ceia que instituiu naquela noite de Páscoa, quando ele estava para ser entregue, para se entregar a vida que ele próprio deu, segundo suas palavras, com poder para dar e com poder para tornar a tirá-la. Que Deus, por misericórdia e graça, nos abençoe e nos ajude em mais esta reflexão. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e bendito Pai, neste momento em que muita gente corre em torno desta Páscoa comemorada pelo mundo, sem que haja qualquer conhecimento da Escritura e sem que haja qualquer temor a Ti, em certas situações até comportamentos vis, afrontosos, comportamentos que negam o senhorio de Jesus Cristo, que negam o seu poder de salvar, que negam que a sua morte na cruz vai muito além do que aconteceu diante dos olhos humanos, porque atinge a alma de um homem escravizado pelo pecado e a liberta para todo sempre. Que o Senhor tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia desta sociedade que está em declínio e ajuda-nos como igreja, no que depender de nós, a manter viva ou a manter vivo o verdadeiro significado da Páscoa veterotestamentária e lembrar que Cristo a cumpriu com a sua morte e a partir de então a igreja ergue a sua voz e glorifica o teu nome porque ele está vivo hoje e para todo sempre, até o dia em que ele virá novamente e nós nos assentaremos com ele segundo a sua promessa para celebrar a ceia instituída na ocasião em que ele encerrava o seu ministério terreno neste mundo. Nós rogamos a tua bênção, nos dê paz, força, personalidade, coragem para enfrentar o mundo e esta avalanche de informações que deturpam a tua palavra e fazem desviar o teu povo. Tem misericórdia de nós. Rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu rogo que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe e que os irmãos tenham aí uma sexta-feira, um feriado tranquilo, de muita reflexão. Lembrem, é claro que não é segundo o nosso relógio, mas pelo menos esta data, esta época, é a época mais importante do cristianismo, viu, gente? Então, mais do que o Natal, nós deveríamos todos estar concentrados em celebrar a ressurreição de Jesus. Aqui, na nossa igreja, pretendemos fazer isto no domingo pela manhã, segundo a graça e a misericórdia de Deus. Espero vê-los, espero que nós nos encontremos, espero que os que não são da nossa igreja também aproveitem estes momentos para poder glorificar a Deus, porque Jesus Cristo está vivo, hoje e para todo sempre. Até breve, se Deus assim nos permitir. Amém.